Irmãos, o apóstolo Paulo, ele desceu para Jerusalém para ajudar os irmãos. Nós vimos isso. Ele passou 1 ano e meio levantando oferta, chamado de esmola lá, né, no Novo Testamento, mas ele arrecadou dinheiro e ele arrecadou alimentação, essas coisas, porque Jerusalém estava vivendo uma miséria, uma crise muito grande. Ele passou 1 ano e meio visitando as igrejas da Acaia, da Macedônia. Ele pediu para as igrejas separar tudo que podia, e ele fez uma longa viagem até Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, os irmãos, os cristãos, como é que eles estavam olhando para o Paulo? Eles estavam olhando com a cara torta. Quando Paulo chegou, o Tiago recebeu ele e falou assim: irmão Paulo, olha, o pessoal aí está falando que você está ensinando os judeus a não circuncidar os filhos, a não guardar a lei, que você está falando um monte de coisa ruim aí. Mas ele não estava falando isso. Aí ele disse assim: mas eu não estou fazendo isso aí. Tá, então aconteceu uma outra coisa. Falaram para Paulo: Paulo, olha, seguinte, tem uns meninos aí que rapou a cabeça, estão fazendo um voto, paga o voto deles e vai fazer uma adoração lá no templo. Meus irmãos, a última vez que Paulo estava no templo, o próprio Senhor Jesus Cristo olhou para ele e disse: sai daí logo, para você não morrer aí, eles vão te pegar aí. Mas Paulo, ele resolveu escutar o Tiago, e ele foi lá no templo, começou a fazer um sacrifício, e os judeus da Ásia já achou ele lá, pegaram ele, amarraram ele, levaram ele para fora do templo, estava linchando ele, até que o tribuno foi lá com os soldados e livrou o apóstolo Paulo. Nós vimos que por 4 vezes, esse tribuno livrou a vida do Paulo de ser assassinado pelos judeus. Até que Paulo teve que sair de Jerusalém e 120 quilômetros, olha, 500 soldados praticamente, precisou escoltar Paulo de Jerusalém até a cidade de Cesareia, porque os judeus queriam matá-lo, queriam lixar o apóstolo Paulo. Então ele está preso aqui na cidade de Cesareia, faz 5 dias. E o que os judeus fazem? Então os judeus vão lá para Cesareia, eles contratam o maior advogado que existia em Israel, que é o Tértulo, para defender a causa dos judeus e fazer o que está escrito aqui, olha, no capítulo 24 aí, do livro de Atos, capítulo 24, versículo 2, o Tértulo começou a... como é que está a tradução aí, irmão João? Acusá-lo. Acusação, acusação, acusação. Meus queridos irmãos, é disso que nós vamos tratar hoje. Quem somos nós quando visto pela lente alheia? Quem é você quando as outras pessoas olham para você? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olha, eu tenho algumas experiências que eu estou lendo, né, a nossa história, a história da Missão Batista da Fé, porque eu estou escrevendo um livro, né, que eu achava que eu ia acabar em julho, já estamos em outubro, que eu ia escrever, ia dar para a irmã Silene corrigir, mas eu não consegui, infelizmente não consegui, mas estou tentando. Olha, nas nossas histórias lá, o ano de 1983, o pastor João chegou em 76 aqui, então quer dizer, fazia 7 anos que ele estava aqui no estado de São Paulo. Só que foi um dos melhores anos da nossa missão aqui no estado de São Paulo. Eu separei alguma coisa. Primeiro, que os missionários, vieram alguns missionários lá de Manaus, e vieram para a cidade de Cornélio Procópio, vieram para a cidade de Duartina, de Gália. Então, esses missionários, para vocês terem uma ideia, quando eles vieram, no primeiro ano que eles vieram, eu me converti. A minha irmã Sandra se converteu. E são membros da igreja aqui hoje. Sabe quem eram os missionários que vieram? Só sobrou um missionário daquele grupo. Sabe o nome dela? Maria Francisca da Silva.
mas eles vieram, eles trabalharam muito por 3 anos aqui, né? Segundo, né? A nossa missão abriu trabalho em 4 estados diferentes naquela época, o que foi uma coisa maravilhosa. Terceiro, o pastor João foi lá em Londrina, ele morava em Garça, ele comprou 4 ônibus. Ele recebeu o dinheiro para comprar um carro novo para ele não comprou aquele carro, com o dinheiro do carro ele foi lá, comprou alguns ônibus velhos, da Aviação Garcia, 3, verde, e da Aviação Ouro Branco, 1 que era branco e vermelho. Meus irmãos, um daqueles ônibus foi usado como capela ambulante. Uma das igrejas que aquele ônibus abriu foi a nossa, aqui em Marília. Mas abriu a igreja de Lupércio, Alvilândia, Santa Terezinha, Álvaro de Carvalho, Vera Cruz e Marília. Aqueles ônibus. Então foi muita bênção. Aquele ano foi um ano de muita bênção. Eu olho assim e falo, louvado seja Deus por aquele ano, porque foi o ano que eu me converti. Agora, como é que as pessoas de fora viam aquele trabalho? Como é que as igrejas lá em Manaus, dos outros pastores, quando eles viram que o pastor Paulo Retcher estava mandando missionário para 4 estados, deu o quê? Uma dor de cotovelo. Malharam ele. Está usando ônibus aí para pegar criança e coisa e tal. Coitado, foi crucificado por outros pastores lá em Manaus. Outra coisa, o trabalho de Cornélio. Com 1 mês que estava aberto, a polícia foi lá, fecharam o trabalho. Naquele tempo estava tendo uma febre dos menudos, não sei se vocês lembram, menudo. E o pastor foi acusado de pertencer para aquele grupo do Reverendo Moon, E a igreja, meus irmãos, o juiz foi lá com o ofício e acusaram a igreja de ser a igreja do Reverendo Moon. Com a graça de Deus, rapidamente solucionou e funcionou a igreja no final de semana. Agora, as igrejas de Garça de Galha, o pastor João foi acusado, inclusive um frei chamado Frei Aurélio, lá de Garça, ele entrou dentro do ônibus que buscava a criança, e ele tirou as crianças de dentro do ônibus e acusou o pastor João de ser ladrão de criança. Ele e a esposa dele estavam fazendo tráfico de criança, pegando criança aqui em Garça e levando embora para os Estados Unidos. Para piorar, em Cornélio Procópio, a perua que pegava a criança pegou fogo. E alguém falou assim, coisa de Deus que está acabando com essa igreja do diabo aqui nessa cidade. Então, quando você vê a obra de Deus com os olhos de Deus, você vê que a obra está tendo um progresso. Mas lá fora, as pessoas de fora, principalmente aquelas pessoas que estavam com inveja do trabalho, eles estavam criticando, eles estavam malhando, eles estavam xingando, eles estavam... tem um versículo aqui, calma lá. É capítulo 24, Qual que é o versículo mesmo aí? Capítulo 24 e versículo 2. Então, o que está escrito aí? Eles começaram a acusar, acusação. Meus irmãos, já pensou se o pastor Paulo Retcher tivesse desistido? Já pensou se o pastor João tivesse desistido? Já pensou se a Mariazinha tivesse desistido? Não teria a igreja de Marília aqui, não é verdade? Mas eles não desistiram. Eles não desistiram. O que as pessoas dizem sobre você? O que as pessoas dizem sobre a sua igreja? Isso importa? Importa. Mas olha, as pessoas gostam de definir outras pessoas. Mal conhece a si mesma, mas sabe tudo da outra pessoa. Não sabe nada da própria vida, mas da vida dos outros sabe de tudo.
dá opinião da sua vida, o que você tem que fazer, o que você tem que comer, o que você tem que falar, aonde você tem que ir, sabe tudo e ainda quer mandar em você, né? Não lembra uma virtude sua, mas sabe todos os seus defeitos. É o que eles vão fazer com Paulo hoje, né? E as motivações de pessoas assim? Quase sempre maliciosa, desprovida de qualquer critério, né? A finalidade quase sempre é para machucar, para humilhar, e vem sempre envelopada de falsa piedade, né? As pessoas que estão criticando o irmão da igreja, as pessoas que estão falando mal da igreja, eles estão envelopados com a falsa piedade muitas vezes. Porque se estivesse realmente com o espírito piedoso, estariam com o joelho no chão dobrado, orando pelo irmão ou pela própria igreja. O que dizem de você ou da sua igreja importa? Importa muito, muito, muito. Mas nós aprendemos com as críticas, nós aprendemos com as palavras de correção quando nós estamos errados e principalmente nós aprendemos a esperar o socorro de Deus. Por isso, todos os momentos são importantes, né? Olha, meus irmãos, vamos ver o que os judeus pensam do Félix, vamos ver o que os judeus pensam do Paulo e vamos ver como os judeus, eles viam a si próprios. Primeiro vamos falar aqui do Félix. Dá uma olhada no capítulo 24 e no versículo 2, eles começam a falar, chamando esse advogado, né? Falaram assim, perdão, meus irmãos, é no versículo 2 mesmo. Diz assim, Tertulo, né? Visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo agradecimento, nós queremos te reconhecer, né? Esse homem deve ser muito bom. Eu queria ser esse Félix, não é, Natan? Ó potentíssimo Félix, que homem bom, maravilhoso, nós queremos te honrar, nós queremos reconhecer como o Senhor é tão bom para nós, né? Esse Félix teve um sacerdote que ajudou ele chegar no lugar que ele chegou. Ele não era ninguém, mas teve um sacerdote que ajudou ele. Ele mandou matar o sacerdote. Ele era muito bom, né? Ele era ótimo. Ele pouco tempo depois já foi deposto. Ele não era uma pessoa boa. A história mostra que ele não era uma pessoa boa. Mas os judeus estavam dizendo que ele, olha, né, uma pessoa maravilhosa, tá? Por que que os judeus o viam com tantas qualidades? Puro interesse, né? O livro de Provérbios, no capítulo 27, isso acontece muito no nosso mundo, Provérbios 27 e 21. Capítulo 27 de Provérbios é uma riqueza, né? Para entender o coração do homem. Versículo 21. Como o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, assim o homem, ele é provado pelos elogios, tá? E aqui, meus irmãos, esses elogios, pessoa lá, né, falando tanta coisa de uma pessoa que realmente não era nada daquilo ali, é por puro interesse. Eles queriam ganhar o louvor do Félix, ele era o que podia mandar matar o Paulo, né? Então eles disseram assim, bom, vamos agradar esse homem, para esse homem nos ajudar a matar o Paulo. Então, era verdade o que eles estavam falando? Não. Agora eu falo uma outra coisa, uma pergunta muito importante. Eles, os judeus, eles sabiam que não era verdade aquilo que eles estavam falando de Félix? Sabiam. Eles sabiam quem que era o Félix. Os judeus odiavam a liderança que vinha de fora, que não era judaica, porque eles queriam um rei na descendência de Davi.
Então, eles sabiam que era pura bajulação, que o Félix não era nada daquilo ali, mas é assim que eles consideraram oficialmente. Agora vamos falar de uma pessoa que orava por eles todos os dias, porque Paulo fala: eu amo a minha nação. Ele falou isso em Romanos. Eu amo a minha nação. Eu oro todos os dias para a conversão da minha nação. Eles estão cegos espiritualmente. Eu amo aquela gente. Eu disse para vocês, ele saiu lá, meus irmãos, da Ásia, trazendo dinheiro para ajudar, trazendo comida para eles comer. Ou seja, ele mesmo fala aqui, no capítulo 24, dá uma olhadinha, né? No versículo... Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho, né? Versículo 17. Ora, muitos anos depois, eu vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Então nós estamos falando de uma pessoa que só queria o bem, que realmente amava aquela nação e os judeus. Agora eu quero que você repare o que eles falaram do Paulo. Então, o que os judeus achavam do Paulo? Está escrito aqui, né? Olha lá. É uma peste. Olha esse homem aqui, ó. Esse homem nem falou, o Paulo, falou assim, ó, esse homem aqui é uma peste. Isso não vale nada, tá? Isso é uma peste, é um criador de confusão entre todos os judeus, por todo mundo. Esse homem é um criador de confusão no mundo inteiro. Isso é uma peste. Peste é assim, se alastra para o mundo inteiro, né? O principal defensor da seita, ele pertence para uma seita, ele é o líder dessa seita, né? O qual intentou também profanar o templo. Ele está querendo destruir a nossa fé, ele está querendo destruir a nossa religião, né? Então, eu quero, os adjetivos que qualificaram ele, são horríveis, horríveis, sabe? Uma unanimidade no coração dos judeus. Esse homem é uma peste, esse homem é ruim, esse homem não vale nada, puxa vida, hein? O ruim, eles falaram que era bom. E aquele que amava eles estão falando que era uma peste, que precisava morrer. Bem, meus irmãos, o que eles disseram era verdade? De certa forma, era a realidade deles, né? Sobre a ótica legalista. E tinha muitas acusações infundadas. O que eles falaram, de fato, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava pregando o evangelho no mundo inteiro. Mas ele não estava criando confusão no mundo inteiro. Na ótica deles, eles estão sendo realistas, né? Não, esse homem não vale nada. Por quê? Porque quanto mais as pessoas se convertiam, mais iam se afastar do legalismo. Porque Deus não quer esses legalistas. Deus quer uma pessoa que tem um coração quebrantado, quebrado pelo Espírito Santo. E aí, meus irmãos, os judeus então, já falamos, eles falaram que o bom era ruim, que o ruim era bom. Agora vamos ver como é que eles falam deles próprios. O capítulo 24 aqui, no versículo 6, tá? Ele diz assim, intentou também profanar o templo, nós o prendemos conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Como é que eles classificaram as próprias atitudes? Disseram então, meus irmãos, que prenderam, que queria julgar conforme a lei deles, que era permitido e era legal mesmo, né? E ainda acusaram o tribuno, dá uma olhada no versículo 7, sobrevindo o tribuno Lísias, tirou das nossas mãos com violência, né? É muita cara de pau desses judeus, né? Eles estão falando assim, nós pegamos esse agitador, essa peste, e nós prendemos um malfeitor, e a gente ia julgar ele conforme a nossa lei, né? A gente ia dar um julgamento justo para ele. É assim que aconteceu, irmãos? Foi isso que aconteceu na história? Quando eles tiraram Paulo à força do templo, fecharam a porta do templo, e eles estavam
Fazendo o quê? Eles estavam despedaçando Paulo, eles estavam linchando Paulo. Eles não falaram nada disso aqui. Eles não falaram que eles estavam infringindo a lei dos romanos, punindo uma pessoa sem um juízo romano. Eles não falaram nada disso. Não falaram nada do ódio, não falaram nada, meus irmãos, da inveja, porque eles estavam fazendo tudo aquilo com inveja, com ódio. Então eu gostaria que você reparasse muito bem nessas três coisas. Quando nos convém, nós até elogiamos uma pessoa que não presta, uma pessoa ruim, quando deveríamos orar para a mudança dela, para a transformação dela. Quando, meus irmãos, não gostamos de uma pessoa, nós queremos destruir a personalidade daquela pessoa de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós queremos humilhar aquela pessoa, nós queremos destruir ela, pisar nela, falar mal dela, destruir, acabar com essa pessoa. Ela não presta, ela é uma peste, né? Mas quando eu olho para mim, eu sou um santo. Eu não tenho problema nenhum, eu não tenho defeito nenhum. Eu estava só cumprindo a lei, a nossa lei. Nós íamos dar um julgamento para ele. Olha aí o versículo 6, lá no final. Nós o prendemos e conforme a nossa lei, nós queríamos julgar ele. Eles não estavam julgando Paulo. Eles temerariamente estavam fazendo o quê? Eles estavam já com a sentença de morte para pegar e matar ele sem mesmo ser julgado num tribunal ou no sinédrio ou coisas assim. E eu lembro vocês, é só vocês voltar ao capítulo aí, dá uma olhadinha no capítulo aqui, né? No capítulo, deixa eu achar aqui, capítulo 20, né? 21, dá uma olhada aí no capítulo 21. Versículo 30, capítulo 21, versículo 30. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve uma grande confusão no meio do povo, e pegaram Paulo, o arrastaram para fora do templo, fecharam as portas do templo, e procuravam matá-lo. Está aí, está escrito aqui, procuravam matá-lo. Versículo 34. E a multidão clamava de um jeito, outro de outro, mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo à fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que pegar Paulo por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia clamando, mata, mata, é o que está escrito aí. Mas eles não falaram nada disso para o tribuno. Como é que é você, como é que é a sua igreja, aos olhos das pessoas lá fora? Ou das pessoas que só sabem criticar mesmo. Eu quero agora, meus irmãos, já estamos quase terminando mesmo, né? Como é que Paulo se defendeu? Como é que Paulo se defendeu? Ele foi chamado de uma peste. Ele nem abriu a boca. E falou sobre a sua fé, sabe, meus irmãos, o que realmente ele acreditava. Como ele falou aqui no capítulo 24, vamos dar uma olhadinha aí, vá comigo agora no capítulo 24, né? Ele diz assim, versículo 14, confesso-te que conforme aquele caminho que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo em tudo que está escrito na lei dos profetas, tendo esperança em Deus. Nossa igreja é melhor do que a outra, nada disso, ele não fez nada disso, né? Ele olhou e começou a falar da sua fé, do que ele acreditava, da esperança que ele tinha da ressurreição. Uma outra acusação que fizeram, que ele era um promotor de sedições, né? Ou seja, de levante. Olha, irmãos, nisso aí, essa acusação era uma acusação de lei, a pena era morte. Os romanos não admitiam uma pessoa que se levantava e ajuntava a multidão e fazia arruaça. E ele está num tribunal, então ele olha para eles e fala aqui no versículo 10, fazendo o presidente sinal para que falasse, olha,
porque sei que já vai por muitos anos que nessa nação é juiz, então eu posso falar, versículo 11, bem pode saber que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para adorar. O que ele está querendo dizer aqui? Né? Eu falei assim, faz 12 dias que eu cheguei, 5 eu estou preso aqui, então só sobrou 7, né? Como é que em 7 dias eu ia juntar todo mundo, né? Depois de tantos anos? É isso que ele quer dizer. Calma lá, eu não sou um amotinador. Versículo 12. Não me acharam no templo falando com ninguém, né? Nem amotinando o povo na sinagoga, nem na cidade. Eu não fiz reunião com ninguém, eu não visitei sinagoga nenhuma, eu não estava conversando com ninguém lá no templo, eu estava adorando lá no templo. Eles não podem provar isso que eles estão falando. Quem falou isso aí, os acusadores, não tem nenhum aqui. Ele vai chegar a falar isso, né? E, meus irmãos, de acusar, essa acusação de profanar o templo, né, é a mesma coisa. Ele fala, eu vim trazer esmola e oferta para a nação, sabe? Eu estava lá no último dia, eu estava santificado já no meio, quando eles vieram e me pegaram, né? Então, meus irmãos, nada que eles falavam era verdade sobre acusações, amotinações, não tinha nada de verdade ali. Mesmo assim, ele ficou quase 3 anos preso, mas não tinha nada de verdade, tá? Não tinha. Pergunta principal: o que pode ser maior que nossa defesa verbal? Uma coisa é Paulo olhar e dizer assim, olha, eu estou inocente, eu não sou culpado. Outra coisa é Paulo poder olhar e dizer o que está escrito no versículo, vamos encontrar aqui, né? Deixa eu achar. Capítulo 24, versículo 16. Por isso eu procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, seja diante de Deus, está aí, como também diante dos homens. Então, meus irmãos, ele poderia olhar para cada pessoa ali e dizer assim, olha, todas essas acusações são mentira. É uma consciência sem ofensa diante de Deus e diante dos homens. Essa sabe, meus irmãos, mais do que ele falar, é ele poder dizer, a minha consciência é sem ofensa. Lá atrás ele disse que ele tinha uma boa consciência. E já fizemos a diferença de boa consciência de consciência tranquila. A boa consciência é quando uma pessoa, ela sabe como ela está. Às vezes ela sabe que ela está correta. Às vezes ela sabe que ela errou. Se colocou de volta no lugar. Então ela pode dizer, eu tenho uma boa consciência de tudo o que está acontecendo. A consciência tranquila é aquela que a pessoa fala, eu estou com a consciência tranquila. Eu citei um exemplo para vocês. Teve uma senhora que, sem mais nem menos, estava largando do marido, e eu fui falar com ela, ela falou assim, eu tenho a consciência minha, está tranquila. Bom, mas não era uma boa consciência, porque a boa consciência tem a ver com o que Deus diz na sua palavra. Isso é uma boa consciência. A consciência sem ofensa já é, meus irmãos, diferente. É você olhar para o momento que você está vivendo e dizer assim, olha, eu estou culpado ou não estou culpado diante de Deus ou diante dos homens. É um pouco diferente. E ele está dizendo aqui, olha, eu tenho uma consciência sem ofensa. Então, primeiro, meus irmãos, é você ter uma consciência sem ofensa, é ter uma consciência que tem consciência da sua fé. Isso é muito importante. Quando fala consciência sem ofensa, é você ter consciência da sua fé. A sua fé, meus irmãos, que você crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo para obedecê-lo, para amá-lo. E aí vem uma outra. É uma consciência que tem consciência do poder do sangue do Senhor Jesus. Isso é consciência sem ofensa. Quando você está ali, diante de todos os fatos, vamos dizer que realmente Paulo tivesse batido num judeu. Ele poderia olhar e dizer assim, olha, eu estou com uma consciência sem ofensa. Mas como assim sem ofensa? Não, de fato, eu fui lá e bati nele, mas eu pedi perdão para ele.
eu já fui perdoado por Jesus. Isso é uma consciência sem ofensa. Então Paulo, sabe, meus irmãos, ele se levanta diante dessas pessoas, ele se levanta diante dessa situação, e ele pode mesmo olhar e falar assim, olha, eu tenho uma consciência sem ofensa diante de Deus e diante dos homens. Talvez alguém podia olhar e dizer assim, mas você xingou o sumo sacerdote lá. É verdade, mas ele já tinha pedido perdão daquilo lá. Podia, foi 5 dias antes esse ocorrido. Mas mesmo assim ele pode olhar para eles e dizer assim, olha, está tudo certo, está tudo pago no sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 9 e versículo 14. Até tem escrito aqui, né? Quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, meus irmãos, o que purifica a nossa consciência não é eu achar que eu sou bom, é Deus dizer se está justificado ou não diante dele. Por que Paulo tinha que olhar e dizer assim, eu tenho uma consciência sem ofensa? Ah, sim, nós temos que pensar um pouco sobre isso. Como é que era Paulo antes da conversão? Ele era um sanguinário. Mas agora ele pode olhar para aquelas pessoas e dizer, eu tenho uma consciência sem ofensa. Por quê? Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É isso. Então, a nossa pergunta lá atrás, né? Vá na primeira página aqui, né? Lá atrás, lá onde? Quem somos nós quando visto pela lente alheia, tá? Isso é muito importante. Porque às vezes o juízo que as pessoas têm de você não é real, como era com Paulo. O juízo que você tem de si mesmo pode não ser real. Você pode estar superfaturando a sua pessoa, achando que você é o bambambam, como você pode desprezar a sua pessoa, achando que você não presta para mais nada. Isso também não é certo. Você é o que você é diante dos olhos de Deus. Então, meus irmãos, mais importante do que as pessoas pensam de você, do que você pensa de si mesmo, o mais importante é o que Deus pensa de você. Então vamos comparar os dois versículos. Vamos voltar para o capítulo 24 para a gente poder terminar, né? Capítulo 24 e versículo 2. 2 não, né? É o versículo 5. Ele é uma peste, tá? Então nós estamos falando de uma peste aqui. E o que essa peste fala? Essa peste, ela fala no versículo 16. Eu tenho uma consciência sem ofensa. Entenderam? Então, é muito importante essa lição que Paulo nos ensina. Ele olhar para a vida dele, ele olhar para o seu ser, para o apóstolo Paulo, e ele poder dizer o que eu sou diante de Deus, o que Deus fez na minha vida, a esperança que eu tenho de salvação, a esperança que eu tenho do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia, os deveres que eu tenho todos os dias diante da tua face, seja de obediência dos seus mandamentos, seja de ter que pregar a palavra de Deus, amar os meus inimigos, né? Estar vivendo uma vida santa, então ele pode olhar e dizer, eu tenho uma consciência sem ofensa diante de Deus e diante dos homens. Bom, esse foi o juízo de Paulo, né? Assim, de si mesmo, né? Teve o juízo dos judeus, deles próprios, só vê virtude, né? E quando olha para dentro dele, nós não fizemos mal nenhum, nós não queríamos matar ninguém, né? Não falaram nada dos defeitos deles. Falaram bem de uma pessoa, para vocês verem quem que é essa pessoa, o Félix, no capítulo 24, dá uma olhada no versículo 26. Esse Félix deixou Paulo preso lá por 2 anos e meio, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse o quê? Dinheiro para que o soltasse. Agora eu pergunto, né? Irmão Renato,
Explica esse versículo aí para mim, com uma palavra. Você consegue? Vou ficar com isso aí, é malandro, né? Hã? Corrupção. A senhora disse corrupção. É a palavra que estava na minha cabeça. O malandro que usa de corrupção. Vamos juntar as duas então. Era ele. Entenderam? Essa é a pessoa que eles estão elogiando. Por isso, meus irmãos, a forma que as pessoas te veem, ela é importante. Para você crescer espiritualmente. Para você mudar de rota se você estiver errado. As críticas são boas. Os juízos são importantes. Os juízos condenatórios também. Agora, a forma que você se vê deve ser a forma com que Deus te vê. Deus te vê sempre como um filho dele. Um filho que precisa ser amado, um filho que precisa ser corrigido, um filho que precisa ser ensinado, um filho que precisa trabalhar, um filho que ele está esperando quando chegar lá no céu para dar um grande abraço. E Paulo tinha essa consciência. Né? Então os judeus não conseguiram fazer a cabeça do Paulo contra Paulo e também não conseguiram fazer a cabeça do Félix, né, contra o próprio Paulo. E por que eles não conseguiram? Sabe por quê? Final agora, vamos acabar. Porque Deus vai na frente, né? Não há dúvida que os judeus contrataram o melhor advogado do mundo, mas antes de chegar um advogado lá, o Lísias, que era o tribuno, ele pegou, escreveu uma cartinha para o rei aqui, para o governador, no capítulo 23, vamos ler nosso último versículo, né? Lá no versículo 26, Lísias, escrevendo para o Félix, potentíssimo Félix, presidente, saúde, né? Esse homem foi preso pelos judeus, estando já a ponto de ser morto, por ele sobrevim com tropa, o livrei, informado de que era romano, querendo saber da sua causa, porque o acusavam, levei ao conselho, achei que o acusavam de algumas questões da lei, mas nenhum crime havia nele, digno de morte e de prisão. Antes que os acusadores chegassem, Deus já tinha mandado uma carta dizendo, este homem, ele não fez nenhum crime que fosse digno de morte ou fosse digno de prisão. Deus sempre vai na frente. Nós temos um grande hospital lá em São Paulo, a Pérola Bite. Alguém já ouviu falar? Já? Sabia que a vozinha dela era uma batista que tinha vindo lá dos Estados Unidos? E o primeiro missionário, ele veio para o Brasil porque um dentista ia ajudar ele, né? E quando ele chegou lá, o navio estava parado lá no porto, e foi lá na cidade, deixou a esposa lá no porto, e cadê o dentista? Rio de Janeiro, capital, não tem ninguém me esperando. E agora? Bate desespero, não bate desespero? Aí perguntando, o doutor, o senhor tal. E quem que é você? Eu sou o Bagby. Bagby? Rapaz, eu estou com uma carta aqui que uma senhora de um sítio lá de Santa Bárbara mandou, um tal de Bagby, né? Aí pegou a carta, né? Dizendo assim, querido missionário, estou convidando você para ficar na nossa casa, se um dia essa carta chegar nas suas mãos. O camarada estava ali por um acaso, naquele lugar, carregando essa carta há tempos, há meses. Deus sempre vai aonde? Deus sempre vai na frente. Não se desespere, Deus sempre vai na frente.